Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro A Leitura Infinita, a Bíblia e a sua Interpretação, que é um livro de José Tolentino Mendonça. Esta edição que eu tenho aqui é uma segunda edição, é da Paulinas Editora e é de 2015. A primeira edição foi de 2014. Vou ler aqui uma pequenina nota biográfica de José Tolentino Mendonça. José Tolentino Mendonça é uma das vozes originais do Portugal contemporâneo. Especialista em estudos bíblicos, tem abordado com rigor e criatividade os temas e os textos do cânon cristão, mantendo um diálogo sensível com as interrogações do presente. A relação entre o cristianismo e a cultura é uma das ideias-chave do seu percurso. Foi Strauss Fellow na New York University, integrando uma equipa de investigadores do tema Religião e Espaço Público. Ocupa os cargos de vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e de diretor do Centro de Estudos de Religiões e Culturas. É consultor do Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano. Além de ensaísta, tem uma obra poética que muitos reconhecem entre as mais marcantes do panorama atual. Os seus livros conhecem um grande sucesso em Portugal e são cada vez mais traduzidos internacionalmente. A primeira vez que eu ouvi falar de José Tolentino Mendonça, nem sabia que ele era padre, foi através de um livro de poemas que a minha mãe ofereceu ao Luís. Ela também não sabia que ele era padre. Pronto, só aclarar um bocadinho. Então estava a dizer que a primeira vez que ouvi falar dele até foi através de um livro de poemas e nem sabia que ele era padre. E soube... Porquê que eu soube? Teve a ver qualquer coisa com o Pedro Mexia, não sei se foi uma entrevista que eu li ou qualquer coisa assim. Pronto, e fiquei a saber, fiquei mais interessada. Pronto. Achei curioso. Depois tem aqui um pequenino resumo na contracapa, que eu também vou ler, isto é muito rápido. A Bíblia representa uma espécie de atlas. É um reservatório de histórias, um armário cheio de personagens, um teatro do natural e do sobrenatural, um fascinante laboratório de linguagens. Desconhecer a Bíblia não é apenas uma carência do ponto de vista religioso, mas é também uma forma de iliteracia cultural, pois significa perder de vista uma parte decisiva do horizonte onde historicamente nos inscrevemos. Compreender a Bíblia é compreender-se. Portanto, o que ele quer dizer com isto é que este livro pode ser lido por crentes e não crentes. Todos nós acabamos por ser moldados um bocado à forma como vivemos, a sociedade em que nos inscrevemos acabou por ser, para o bem e para o mal, moldada pela forma como tem sido vivida a religião. Eu agora até estou a ler um livro também muito interessante, desculpem lá, eu estou sempre a saltitar, mas que é este aqui. Também são uma série de ensaios sobre mulheres e teologia, também estou a gostar bastante. Eu tenho muito interesse por este tema, pelo tema da religião. Eu sou crente, sou cristã, mas tive aquele percurso normal que eu acho que muita gente, ou a maior parte das pessoas que eu conheço tiveram, aquela coisa de batizar, andar na catequese, pertencia também a um grupo de jovens, mas depois afastei-me, tive muito tempo afastada da igreja porque tenho alguns problemas com a instituição em si, mas a palavra é algo que me fascina, portanto, é algo que foi o que me trouxe de volta, foi a Bíblia, não foi propriamente a igreja ou estar em contacto com alguma comunidade, se bem que às vezes já reparei que sinto falta, mas a instituição é assim, para mim é uma coisa um bocadinho diferente. Então tenho recorrido muito a livros, li este e tenho aqui outros dois para ler ainda, entretanto. Pronto, mas estamos-nos a focar neste, não é? Já estou para aqui a variar. Mas eu acho, honestamente, que este livro pode ser lido por crentes e por não crentes. Porque é isso. Porque acho que ajuda-nos a perceber em que ponto é que estamos. E o porquê também da nossa sociedade se organizar da forma que se organiza, apesar das coisas estarem a mudar um bocadinho, sobretudo no caso das mulheres, no nosso caso, muito lentamente. Mas enfim, notam-se algumas diferenças. E eu acredito que, pelo menos no que nos diz respeito a nós humanos, essa evolução tem que acontecer. Porque a Bíblia foi escrita numa época muito específica, com costumes muito específicos também. Mas vamos nos centrar no livro, que isto não é sobre as minhas opiniões sobre a Bíblia, é sobre o livro do José Tolentino Mendonça. Eu vou-me socorrer aqui das minhas notas, porque eu achei este livro bastante complexo, ele aborda imensos temas. Aliás, aqui no índice, ele começa pelo elogio da leitura, escondimento e revelação, portanto eu estou a ler aqui as gordas, vamos lá, depois tem uma série de subtítulos. Ars Amatoria, que é sobre o encontro interminável do amor, a cozinha e a mesa, no meio de vós está o que não conheceis, e acaba com dizer o invisível sem o prender... não, isto são entrevistas, ok, isto no fim tem 3 entrevistas, se não me engano, e são bastante interessantes também. Entrevistas feitas ao autor.
ao José Tolentino Mendonça. Então, vou usar também estas marcações que eu fiz. Eu gostei muito do livro, lá está, mais uma vez, gostei muito do livro. Acho que é um ensaio bastante exaustivo sobre a Bíblia. Trata sobretudo do Novo Testamento, fala sobretudo sobre o Novo Testamento. Portanto, a partir do momento em que aparece Jesus. Eu achei um livro complicado de ler porque tem muitos termos técnicos da teologia, portanto, da ciência das religiões. E então o Luís, como eu queixei-me, estava-lhe a dizer está-me a gostar a ler o livro, interrompe imensas vezes para ir ao dicionário. Já reparei que há algumas palavras que se repetem, mas eu depois não me lembro, porque não é uma palavra que eu leia, que eu use normalmente, nem escrita nem verbalmente, e também fui lendo o livro um bocadinho todos os dias, portanto não eram assim leituras exaustivas, então era natural que eu me esquecesse um bocado de alguns termos. E o Luís deu uma ideia brilhante de construir eu um glossário, e então foi o que eu fiz. São assim 3 paginasitas cheias de termos técnicos teológicos, alguns deles assim, palavras que eu não... Algumas que eu tinha uma ideia, mas pelo simples não pus cá na mesma, porque eram palavras que ele repetia muito. Algumas são mesmo... É isso, são mesmo específicas da religião, não é? Como o Deuteronômio, que é o 5º e último livro do Pentateuco. O Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São assim uns termos um bocado assustadores. Então, eu achei o livro um bocadinho intimidante. Eu não estou muito habituada a ler ensaios, mas insisti, decidi não. Eu vou ler isto até ao fim. Isto é um tema que me interessa muito. Parece-me que ele está a escrever de uma forma, ou que ele está a fazer uma análise bastante desapaixonada, vamos lá, ou bastante isenta. Eu acho que nunca é. Da mesma forma que nenhum de nós é sempre 100% imparcial sobre nada. Eu não acredito nisso. Acho que somos humanos, acho que é impossível. Mesmo inconscientemente isto está cá a trabalhar. Mas a forma como ele apresenta e como ele analisa determinados textos da Bíblia pareceram muito lógicos, com uma estrutura muito concreta e muito desapaixonada, vamos lá, que era o que me interessava mais em termos da análise da Bíblia. Se bem que lá está, se eu escolho um livro que foi escrito por um padre, eu já sei que em princípio vai ter lá esse ponto de vista de um padre. Ele vai lá estar, por muito que a pessoa tente ser isenta. Mas acho que a forma como está escrito o livro pode ser perfeitamente lido por um não crente. Acho que é sempre muito interessante, porque mais uma vez as religiões moldaram em grande parte a forma como nós vivemos e o nosso passado, a arte religiosa, as referências, a simbologia. Então eu acho que é importante conhecermos a Bíblia da mesma forma que acho importante conhecermos também, por exemplo, a Antiguidade Clássica, os gregos, os romanos, porque isso tudo moldou-nos e explica muito de como nós vivemos agora. Porque nós, apesar de tudo, em termos comportamentais, não estamos muito diferentes, temos um bocado as mesmas angústias, os mesmos problemas existenciais. Então eu acho importante recorrer e ter estes pontos de paragem, de análise. Eu acho interessante, pronto, analisar isso. Vamos lá. Analisando aqui diretamente este livro, ele tem muitas notas, pronto, tem esses termos um bocadinho mais técnicos. Eu aconselho quem tenha interesse e também não conheça muito bem estes termos a construir o seu próprio glossário também, logo desde o início. Eu comecei mais ou menos, não foi a meio, para aí a 1/3, e fez muita diferença ter os termos logo acessíveis rapidamente. E acho que eu sou uma pessoa bastante impaciente, mas lá está, como também tinha muito interesse em ler, ajudou-me a continuar, a não desistir, porque mesmo a forma dele escrever por vezes é um bocadinho intrincada, é um bocadinho poética. Portanto, apesar de ser uma análise bastante científica, não é completamente desapaixonada, não é completamente. Tu notas ali algum lirismo. Ele também usa bastantes referências da cultura laica, sei lá, livros de outros autores que não têm nada a ver com a religião, filmes, eu tenho a ideia que ele refere aqui a alguns filmes também, ou são só livros, agora não tenho a certeza absoluta, mas eu sei que fiquei surpreendida com algumas referências que ele fez para, sei lá, criar paralelos. Portanto, ele nota-se que é uma pessoa muito, muito culta. Logo aqui no início, ele começa por dizer, e ele tem esse lirismo, às vezes passa em frases muito bonitas,
E então ele tem aqui uma que é: lendo o livro que temos diante de nós, potenciamos o mergulho dentro de nós próprios num processo de autodecifração. Portanto, e isto que ele diz em relação à Bíblia, eu acho que se pode aplicar a qualquer livro de qualquer temática. E achei esta frase muito bonita. Depois, já relativamente à Bíblia concretamente, ele diz: os textos, também os sagrados, são plurais. Configuram-se como redes múltiplas de sentidos que jogam entre si. Esta pluralidade é, estamos em crer, o único antídoto que previne contra as leituras fundamentalistas, unívocas e violentas. Portanto, aquele tipo de leitura que só admite uma leitura. E ele fala muito, é uma ideia que ele repete algumas vezes neste livro, a de que a Bíblia pode ter leituras plurais. Eu peço desculpa, o Smith está aqui a fazer uns barulhos um bocado estranhos porque resolveu vir namorar com a meia para o pé de mim. Desculpa, não tem nada a ver com a temática, mas eu tinha que dizer porque ele está assim um bocado chato. Mas enfim. Então é uma ideia que ele repete bastantes vezes no livro, a de que a Bíblia pode ter várias leituras, não tem uma única leitura. Depois, a reforçar um pouco esta ideia da pluralidade de significados que a Bíblia pode ter, dependendo de quando estás a ler, de quem está a ler, e como aceitar essas diferentes leituras também por parte de outras pessoas. Eu acho que a reforçar isso, na página 94 há aqui uma frase que diz: Deus não é prisioneiro de nenhum tipo de conhecimento ou de sabedoria. A forma como eu entendo esta frase é que Deus transcende-nos e, como tal, nós não conseguimos, como humanos falíveis, não conseguimos comunicar tudo aquilo que Ele é, explicar na totalidade o que Ele é e exigir aos outros que o aceitem desta determinada forma. Por isso é que eu embirro um pouco também com as instituições em si, porque as instituições são feitas de homens e mulheres. Acho que faltam mais mulheres, muito honestamente, e é uma questão que a mim me interessa muito. E este livro que eu estou a ler, de que falei há bocadinho, fala sobre isso e estou ansiosa também por vos falar sobre o livro, estou a achá-lo muito entusiasmante. Mas, como eu estava a dizer, estas instituições, seja em que religião for, compostas por padres, por freiras, por pastores, por o que seja, rabinos, etc., são tudo homens, e em alguns casos mulheres, no caso da Igreja Anglicana, existem mulheres também padres, vamos lá, eu nem sei qual é o nome, se chamam mulheres padre ou não sei, enfim, não pesquisei tão a fundo para a apresentação deste livro. Mas como tal, onde eu quero chegar também não é isso que é mais relevante, é que são tudo pessoas falíveis, então eu embirro um bocado quando chega alguém. Eu acho que isso de uma maneira geral não costuma acontecer nestas religiões mais antigas, acontece mais em seitas mais novas, mais recentes, em que uma pessoa se assume o papel de líder e de representante que não pode ser questionado de Deus, e eu tenho grandes problemas com isso, porque para mim só existe um ser acima de todos nós, e que é Deus, que nós convencionamos chamar Deus. Eu tenho esta visão sobre a religião, não quero ofender ninguém, mas é a minha maneira de ver a religião, que eu acho que é o mesmo para todas as religiões, mas que depois, em cada ponto do planeta, se convencionou tratá-lo dessa forma. Eu no outro dia encontrei a propósito disto do Natal, estamos na altura do Natal, uma publicação no Facebook em que dizia os budistas é que são os verdadeiros... Como é que dizia? Dizia que o budismo é a única religião válida, basicamente, porque trata da natureza e trata de não sei quê, e não diz que há um ser superior. Mas eu não vejo as coisas dessa maneira. Eu vejo como Deus sendo isso tudo, sendo também a natureza, ser tudo o que nos rodeia, que é natural, e que uns convencionaram chamar, sei lá, uma coisa, outros convencionaram chamar outra, mas todos nós tratamos da mesma coisa. Portanto, eu acredito numa reunião de todas as religiões. É claro que este tema é muito complexo, mas de uma maneira geral eu acredito que todos nós adoramos o mesmo, mas damos outro nome. E então não acredito muito no confronto entre as religiões, naquela coisa de dizer, não, o meu é que é real. Tipo, como é que tu sabes, não é? Se é uma coisa que te transcende, tu não sabes. Enfim, então eu tenho assim um bocado este ponto de vista, e claro, e depois este tipo de livros faz-me refletir sobre isso também, mas já me estou a afastar um bocadinho do que está aqui concretamente. Portanto, mas enfim, estas coisas que eu vou lendo depois também vão despertando para outros pensamentos e para outras reflexões, e então faz parte e partilho convosco. Depois tem alguns capítulos mais inusitados, pelo menos para
publicações sobre a Bíblia, não é? Tem aqui um que se chama Ars Amatoria, e então trata de o encontro interminável do amor, o corpo e a reinvenção do corpo, as declinações do amor, uma curiosidade do texto lucano. Aliás, o José Tolentino Mendonça refere-se muitas vezes ao Evangelho segundo São Lucas, que ele acredita ser um evangelho com um valor dramático e narrativo muito grande, então refere-se muitas vezes a esse evangelho do Novo Testamento. Mas eu estava a falar deste capítulo Ars Amatoria, em que ele fala aqui do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento da Bíblia cristã, e ele a dada altura diz aqui, sobre o Cântico dos Cânticos: como se sabe, há uma erótica no Cântico dos Cânticos. Tudo ali tem uma conotação sexual, porque tudo tem também conotação humana. Eu achei isto inusitado, fiquei muito contente por se abordar esta temática, porque é como ele diz aqui, tudo o que tem uma conotação sexual tem uma conotação humana, está interligado. Ver a simples palavra sexual neste livro, eu fiquei, o que é isto? Pronto. E ele tem aqui alguns trechos do Cântico dos Cânticos, são poemas muito bonitos, e achei interessante esta abordagem e bastante aberta. Pronto, não é costume. Tem outro capítulo também muito interessante, que é a cozinha e a mesa, em que, deixa cá ver, em que ele coloca algumas questões interessantes, que eu até assinalei aqui. A Bíblia é um livro de cozinha? Isso eu acho que é um bocado uma provocação, e eu acho que ele em alguns dos subtítulos coloca estas questões que são um bocadinho provocatórias e que eu acho super importante, acho refrescante. E depois fala sobre o espaço da refeição na Bíblia. E ele diz aqui uma coisa que eu acho que depois resume um pouco porque é que ele pega nesta temática da cozinha e da refeição, em que ele diz: os banquetes com os fariseus representam, no caminho de Jesus, não uma experiência de encontro, mas de confronto. E se vocês lerem vários capítulos do Novo Testamento, há muitas situações de confronto entre os fariseus e Jesus em que o põem à prova, que acontecem em banquetes, que acontecem em alturas de refeição. E depois diz aqui outra coisa noutro capítulo, o novo espaço social da refeição, que diz assim: à volta da mesa celebram-se os eventos fundadores, os nascimentos, os ritos de passagem, os triunfos, mas também o luto, as crises ou a prova. A mesa torna visível e suporta a intimidade familiar. Os amigos sabem que essa permite uma qualidade de encontro que lhes é própria. Dos negócios tem-se a ideia de que a mesa os favorece, tal como a busca de resolução para os conflitos mais diversos. A euforia comercial com que as nossas sociedades promovem os tempos simbólicos acalma-se, por fim, em torno de uma refeição. E talvez por isso à mesa pese mais a solidão ou a incomunicabilidade em que muitos vivem. Então fala aqui do espaço de refeição como algo emocionalmente muito rico e socialmente muito rico também. E por acaso tem piada porque eu há muitos anos, entretanto habituei-me, mas acontecia por vezes ter que comer sozinha quando estava na faculdade, quando, sei lá, fazia viagens de autocarro mais longas, e agora em casa também, mas lá está, agora lido melhor com isso. Mas gostava-me imenso comer sozinha, e eu acho que eu nunca me apercebi disso até começar a ter que comer de vez em quando, pronto, por força das circunstâncias, sozinha. Porque para mim a refeição é um momento de... é algo social. Portanto, é algo em que estás a partilhar uma refeição com alguém, nem que seja só com uma pessoa. Então sempre achei um pouco deprimente comer sozinha. Isso tem algum interesse. Portanto, mas isto tudo para dizer, e eu vou lendo estas frases... É muito difícil para mim explicar exatamente sobre o que o livro é, tudo aquilo que ele abarca, melhor dizendo. Consigo dizer sobre o que é, mas ele refere-se a tantas coisas específicas, a tantas temáticas específicas, que depois explora muito a fundo e de um ponto de vista muito interessante, que eu própria tenho alguma dificuldade em transmitir. Então é importante para mim ir lendo um trecho aqui, um trecho ali, para que percebam o melhor possível, porque aqui o meu objetivo é também comunicar o que é que o livro realmente, sobre o que é que o livro é. E comunicar que ele analisa estas temáticas, a cozinha e a mesa, pronto, que inicialmente me pareceram assim um bocadinho provocatórias só, mas têm uma razão de ser. É uma análise lógica e respeitosa do que é que aparece na Bíblia. E se calhar é um ponto de vista sobre o qual nunca tinham pensado, pronto. Ou eu pelo menos nunca tinha pensado.
E pronto, depois tem aqui, abrange muitas temáticas também, a busca da identidade de Jesus. Fala sobre as aproximações ao mistério de Jesus, aparece aqui também. O capítulo de que eu gostei mais já aparece aqui mesmo para o fim e chama-se O Outro que me torna justo, uma leitura da parábola do fariseu e do publicano. Eu vou-vos ler qual é a parábola, só para se situarem. Aparece no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E diz assim: E disse também para algum que, convencidos que são justos, desprezavam os outros, esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, consigo mesmo, estas coisas rezava. Ó Deus, dou-te graças porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava nem os olhos levantar para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu vos digo, desceu este justificado para a sua casa diferentemente do outro, porque todo o que se exalta a si próprio será humilhado, mas o que se humilha a si próprio será exaltado. E então ele analisa esta parábola a fundo, diz-nos quem é o fariseu, ou quem era o fariseu naquela altura, o que é que representava, fala do publicano também, e se vocês acham que a análise dele vai ser, o fariseu era mesmo um pobre coitado, era mau, era má pessoa, e o publicano era o coitadinho e a vítima, ele faz uma análise muito mais desapaixonada do que isso, muito menos parcial, e eu achei essa análise muito, muito interessante. Existe muita coisa cá dentro, mas ele no fim acaba por dizer que, se calhar, quando nós lemos esta parábola, sentimos-nos como o fariseu. Sentimos, este fariseu é mesmo, quer dizer, estamos a fazer o mesmo que o fariseu fez ao publicano, e que não é esse o objetivo. Pronto, eu achei muito, muito interessante, e a forma como está escrita também é muito cativante também. E a propósito também da parábola, falam sobre o Pai Nosso. Portanto, há aqui uma análise do Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, em que diz aqui: na aceitação da paternidade de Deus estão intensamente implicados os laços da fraternidade que nos ligam aos outros. Porque o fariseu estava-se a colocar num plano diferente do publicano, não é? E o Pai Nosso ensina-nos que somos todos iguais. Bom, basicamente, o Pai Nosso e Jesus. Ele fala aqui de muitos episódios em que Jesus está-nos sempre a colocar no mesmo plano. Está sempre a dizer, não, vocês são todos iguais, não vale a pena estares a achar que és superior. E pronto, e acabou a minha análise. Eu sei que eu tenho alguma tendência para me entusiasmar. Eu digo isto em todos os vídeos, mas enfim, para o caso de alguém me ver pela primeira vez, para não estranhar, eu faço sempre o esquema daquilo que vou falar e acho sempre que vou falar de forma desapaixonada, muito imparcial, mas depois entusiasmo e acabo por meter muito mais das minhas opiniões pessoais pelo meio. E é isso que se pode esperar neste canal. Este canal é meu e pronto, e é importante que eu dê o meu ponto de vista, e acho que a riqueza está nos diferentes pontos de vista que existem na internet e na vida real, obviamente. Acho que desde que seja sempre tudo tratado com respeito, não acho que tenhamos de todos ter a mesma opinião sobre tudo. Acho que isso tornaria um mundo muito cinzento e muito parecido com uma ditadura, que acho que nunca é assim grande coisa. Lá está, mais uma vez, eu acho que é claro que isto tudo para dizer que eu fiz uma revisão sob o meu ponto de vista, de uma crente, mas que eu acho honestamente que isto pode ser lido de forma... Pode ser lido por alguém que não seja crente, mas que tenha interesse pela leitura bíblica. Eu sei que há pessoas que leem a Bíblia e que recorrem à Bíblia sem serem crentes, portanto, como se fosse um livro de histórias. Também tenho alguns amigos que tiveram que ler a Bíblia para estudar história. Portanto, há várias formas de se ler a Bíblia. Apresenta aqui diversos pontos de vista e uma análise, se calhar, mais pormenorizada e mais original, em alguns casos, sobre a Bíblia. Portanto, aconselho, não é preciso ser crente para se ler. Espero que tenham gostado da minha review, apesar de tudo e apesar dos meus devaneios, por vezes. Espero que tenham a oportunidade de ler o livro. Sugestões de livros e filmes podem deixar lá em baixo. Tenham boas entradas em 2018 e até à próxima. Tchau, tchau!